Mudou. A nossa perspectiva é que nós ganhámos uma experiência ao longo destes anos. Em 2021 tínhamos acabado de nascer, era um partido fundado em Portugal, ainda que tínhamos representação em 27 países. E é natural que trazemos uma mensagem nova para Portugal e isso era difícil, eventualmente, de passar tão depressa como nós gostaríamos. O que é que trazemos de novo? Trazemos de novo, essencialmente, a nossa experiência, acho que adquirida, e inclusive a minha, que eu estava aqui a ouvir muito atentamente os partidos com representação na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal e, como morador e dirigente associativo, não partilho de todo do que acabaram de dizer, porque tenho que me relacionar com eles na maior parte dos meus dias e, em geral, o que eu vejo é que estão distantes do cidadão comum. Há pouco o João Ferreira dizia que o PS viabilizou os orçamentos do Executivo do Engenheiro Carlos Moedas. Isso não é a primeira vez que acontece, o inverso já aconteceu também do PSD em relação ao PS e não parece que isso seja um veículo que seja benéfico para os moradores na cidade de Lisboa, porque na realidade isso permite apenas que o orçamento seja aprovado, mas isso depois, não permite alguma estabilidade também da força que mas ao longo do ano obrigaria, para responder um pouco ao comentário que o engenheiro Carlos Moedas muitas vezes diz, que não o deixaram governar ou aprovar, mas na realidade isso só tem necessidade de procurar uma plataforma de entendimento depois que as outras forças estiverem representadas na Câmara Municipal de Lisboa. E isso, na realidade, ao longo do ano, ou dos anos, não aconteceu. E isso nós queremos, de alguma forma, trazer para dentro da Câmara Municipal de Lisboa e para dentro da Assembleia Municipal e combater estes dois blocos que neste momento estão na cidade. Nós estamos divididos entre dois blocos, um bloco claramente liderado pelo engenheiro Carlos Moedas e um bloco liderado pela doutora Alexandra Leitão, PS e PSD, e na verdade não há alternativa. E nós posiciona-se ao centro, é isso? E nós posicionamos ao centro como alternativa a estes dois blocos. Peço desculpa, ao centro. O Volto. José Almeida, a resolver este problema. Sem dúvida, e nós concordamos plenamente com a descentralização. O que não foi dito aqui é que na descentralização a orçamentação foi mal feita, não é? Porque nós temos freguesias como o Lumiar, tem 45 mil habitantes, recebe menos dinheiro para a higiene urbana, com um território vastíssimo, e freguesias mais pequenas, com menos população, que recebem mais dinheiro. Portanto, isto tem que ser dito e tem que ser revisto e acho que as forças que têm estado na Câmara e na Assembleia da República não têm tido atenção a este pormenor e é muito relevante porque isso penaliza milhares de moradores. Mas nós aceitamos e concordamos com a descentralização, o problema está muitas vezes depois como é que se fiscaliza esta descentralização, porque na realidade nós temos 24 presidentes de junta e há excelentes presidentes de junta que gerem muito bem a higiene urbana e há outros que não prestam atenção devida à higiene urbana. E têm muitas razões no que afirmam, que não têm pessoas, que não têm equipamento, que não têm orçamento e, portanto, se calhar é preciso rever isso por esse lado. E, portanto, nós defendemos claramente o investimento em material, tanto do lado da Câmara como do lado das juntas de freguesia, a qualificação dos profissionais, a melhoria das condições destes profissionais. Muitos de nós não sabemos em que condições é que trabalham estes profissionais e o rendimento que têm, que é muito baixo, o que torna a atividade, obviamente, pouco atrativa por todas estas razões, mas também um outro lado da higiene urbana que é muito esquecido. Nós somos também parte do problema, nós cidadãos somos parte do problema e, portanto, deve haver aqui um investimento também na sensibilização, nas escolas, nos condomínios, nas empresas. Muito lixo que muitas vezes se encontra nas ruas vem de empresas e é colocado na rua sem fiscalização. Obviamente que isso provoca problemas depois na recolha e na distribuição desse lixo pelas ruas e depois na sua limpeza. A higiene urbana, o Volt quer 150 milhões por ano em habitação pública. Onde é que vai buscar o dinheiro? Investimento comunitário, através do BEI, com entidades privadas. Há muitas soluções que hoje em dia não são exploradas. E esclarecer este ponto, nós defendemos que Lisboa, e algumas pessoas que calhar não têm isto presente, em 2000, foi abaixo a última barraca na cidade de Lisboa, pelo menos teoricamente foi. Desde essa altura, a Câmara Municipal de Lisboa constrói pouco ou nada em termos de habitação pública, de uma forma geral. Também desmontar uma coisa que nós não concordamos de todo. A habitação pública aqui não é habitação pública social, é habitação pública pura e dura para qualquer extrato social que deseje ter uma habitação ou arrendar uma habitação a um preço acessível. E, portanto, é nesse sentido que achamos que a Câmara deve se posicionar, deve iniciar desde já um processo de construção ou aquisição ou outras soluções de ter habitação. Mas deixarmos aqui só uma nota relativamente ao alojamento local e à parte central da cidade. É possível já hoje em dia barrar o alojamento local
e até eventualmente retirar licenças. É possível fazer uma moratória, portanto, algumas dessas casas seriam colocadas já no mercado, uma moratória para não construir mais hotéis, portanto, a Câmara tem na sua posse um instrumento que é não licenciar hotéis e, eventualmente, convidar os promotores a construí-lo noutra zona da cidade, retirando esta pressão do centro e, eventualmente, ou então, falando com o promotor, encaminhando esse projeto para habitação, que negociando poderia ter outras soluções, eventualmente até na cedência de alguma habitação para a renda acessível, reduzindo as taxas de urbanismo que são cobradas aos promotores. Portanto, incentivos fiscais e de construção para ser possível aumentar o parque de habitação social. Sem dúvida, porque este trabalho, quando se fala em parcerias público-privadas, quem nos está a ouvir pensa, mas o que é isto? Na realidade, uma parceria público-privada pode passar por muitas soluções. Esta é uma delas e que acelerava claramente a entrada de novos empreendimentos. E agora já uma nota que algumas pessoas por vezes não têm esta noção. E aqui a responsabilidade é da Câmara, de uma forma geral. Quando se passa uma licença a um promotor imobiliário, ele não começa a construir logo. E muitas vezes perguntamos, quando passamos na rua, porquê é que não está em construção, quando está lá algo fixado, está lá uma licença para construção. Porquê? Porque, em geral, se cá está outra construção a finalizar e que tem que entrar no mercado. Isto provoca um conjunto de preços artificialmente altos e que barra a possibilidade de nós adquirirmos uma habitação em Lisboa, nomeadamente os mais jovens. Portanto, há aqui ferramentas que a Câmara tem hoje em dia à sua posse. A questão do IMI, que o João Ferreira falava aqui, também defendemos essa situação, mas no sentido de estimular a entrada dessas casas no mercado. Ou seja, não penalizando só por penalizar, mas no sentido de convidar. E já agora uma nota, uma sugestão. A própria Câmara, muito rapidamente, a própria Câmara poderia ter uma bolsa de habitação destes senhorios que muitas vezes não colocam por receio do que é que pode vir a acontecer. Todos nós sabemos de situações que acontecem no mercado. E fazer o que é com essa bolsa? E gerir a Câmara o arrendamento dessas casas a um preço articulado com o proprietário, mas sempre numa lógica de renda acessível para... Subarrendamento com renda acessível. Alessandra Liber... Defendemos a Agenda 2030, mas já agora, em relação aos transportes, nós temos ideias muito claras em relação ao metro, o prolongamento da linha vermelha para a zona norte da cidade, para a Alta de Lisboa e para Santa Clara e, eventualmente, para fora de Lisboa, porque é uma zona completamente esquecida em termos de transporte desta natureza, mas também a Câmara entrar no Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa. Não faz sentido que sirva à cidade e a Câmara não possa ter uma palavra a dizer na gestão. Já o teve no passado, hoje em dia não tem, infelizmente. Por outro lado, em relação à Carris, e aqui nós não temos nada contra a gratuitidade, mas mais uma vez aí estamos de acordo que é preciso investir em carreiras, revisão das carreiras. Por exemplo, a zona norte da cidade, para circularmos na zona norte temos que ir ao centro da cidade, não faz sentido, não há carreiras radiais que permitam a pessoa deslocar-se na zona norte, portanto isso não faz sentido nenhum. Mais corredor bus, e atenção que agora todos prometem corredores bus, mas nos últimos mínimo 8 anos não foi criado nenhum corredor bus na cidade de Lisboa e portanto a promessa agora vem. O investimento também nos recursos humanos e, mais uma vez, na sua capacitação e remuneração ser melhorada, porque, obviamente, este é um trabalho. Por outro lado, não podemos ter carreiras, e desculpem dizer isto, carreiras que terminam ao fim de semana. Nós temos zonas da cidade que deixam de ter carreiras a servir. Por outro lado, são reduzidos os horários também nessas situações. Estamos numa lógica completamente ultrapassada hoje em dia, onde as pessoas trabalham também ao fim de semana. Santa Clara, que aqui foi mencionada, deixa de ter carreiras, o que não faz muito sentido. Portanto, se estamos a falar de realmente ter o transporte como uma bandeira importante para a cidade, para reduzir os automóveis na cidade, para permitir uma circulação mais calma na cidade. Muito bem. Tenho que avançar, senão não chegamos ao tema da segurança com toda a certeza e mesmo assim... Nós defendemos a autonomização da Polícia Municipal. Esta dependência da PSP não faz sentido nenhum e limita a Câmara na possibilidade de recrutar novas pessoas. Portanto, tem que se dar esse passo e tem que se arranjar uma solução para isso e resolveria a possibilidade de termos mais efetivos na Polícia Municipal. Mas depois a Polícia Municipal não pode ser alocada a eventos e esquecer o resto da cidade e dos bairros. Nós tínhamos o policiamento comunitário e ele tem vindo a descer em termos de efetividade. Porquê? Porque os polícias municipais são poucos e têm sido deslocados para eventos que a Câmara gosta de organizar. E, portanto, o policiamento comunitário funcionava bem, era um projeto que foi premiado, inclusive, a nível internacional e tem sido desmontado, por assim dizer. Esse é um primeiro aspecto. Por outro lado, segundo e último, rapidamente? E, por outro lado, há uma coisa que temos que todos aqui aceitar. O problema, muitas vezes, da segurança tem a ver também com o tempo de resposta que a PSP pode dar. Nós temos situações em Lisboa em que ligamos à PSP e o tempo de resposta para um evento onde temos uma esquadra ao lado é capaz de demorar mais de 10, 15, 20 minutos. E a esquadra está ao lado, porque o serviço é centralizado e enquanto a central não der instrução, ninguém dá aquele apoio. Muito obrigado, José Almeida.